Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus para sempre, como sempre. É um enorme e grande prazer que eu venho até a vocês, da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, neste segundo final de semana do mês de setembro, trazer uma palavra perigosa, uma palavra aterrorizante. Eu fiquei muito impactado quando o Espírito Santo ele me deu esse tema. Eu falei com Deus, eu falei, Senhor, faz muito tempo que eu nunca mais falei sobre isso, já penso a caminho de um ano, alguns meses, que nunca mais toquei nesse assunto. Mas o Espírito Santo ele me falou lá, filho, eu quero que você pregue sobre isso, porque as pessoas elas estão a morrer na ignorância e Satanás ele não quer que as pessoas elas tenham o acesso ao conhecimento de Deus. Por isso que Satanás ele tenta levar a maior parte das suas possíveis no espírito de distração, no intuito assim de fazer com que as pessoas sejam ignorantes no que diz respeito ao que você irá de ouvir aqui. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que a mensagem que o Espírito tem para nós hoje não foi uma mensagem que eu adivinhei que irei de pregar, que eu havia selecionado. Não é assim que funciona. Eu falo sempre, meu amigo, minha amiga, que quando o homem e a mulher de Deus, eles estão famintos, eles estão sedentos, de ter comunhão com Deus através da devoção, através da oração. Haja visto que as pessoas não conseguem praticar a devoção, porque as pessoas, para muitos, Deus não é a prioridade. É por isso que as pessoas elas estão andando, estão a viver nas trevas, estão andando em engano, e as pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus. Mas se você ter o hábito de praticar a oração, reservar tempo que é para orar, que é para ler a palavra do Senhor, que é para estudar, que é para devocionar, você irá de ouvir, meu amigo, minha amiga, a voz de Deus. A diferença é que uns conseguem ouvir e a maioria não consegue, porque a maioria de Deus não é a prioridade. Para a maioria Deus passa a ser secundário, porque para muitos a prioridade é o seu marido, é a sua esposa, é o seu trabalho, é a sua família, é os seus afazeres, enfim. As pessoas elas colocaram prioridade aquilo que não é prioridade. Por isso que as pessoas elas estão vivendo engano, as pessoas se deixam dominar, influenciar pela mídia secular usada por Satanás, que tenta fazer com que as pessoas elas fiquem distraídas e assim as pessoas vêm a morrer sem ter o conhecimento de Deus. Mas se o Espírito ele me iluminou, me abriu essa porta para falar sobre esse assunto, eu louvo a Deus porque o missionário não passa mais nada do que um instrumento usado nas mãos de Deus. É claro, meu amigo, que o que você irá de ouvir aqui é mensagem, como posso explicar? É uma mensagem que veio do Espírito Santo, eu não adivinhei. E é uma mensagem que foi excluída de muitos púlpitos, de muitas igrejas. Não se toca mais sobre esse assunto, porque é bem verdade que as pessoas do século XXI, elas estão acostumadas, elas têm o hábito de ouvir aquilo que elas gostam de ouvir, aquilo que vai em sentido ao seu ego, em sentido àquilo que lhes dá prazer. Mas, meu amigo, minha amiga, o que Deus fala não é sempre aquilo que as pessoas querem ouvir, não é aquilo que vai te dar prazer. É por isso que você vê que Deus ele falou para Isaías que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que vossos caminhos, e mais altos que vossos pensamentos, e meus caminhos mais altos do que vossos caminhos. Foi por esse motivo que os verdadeiros profetas de Deus, que Deus usou, eles foram mortos por causa disso, porque existe uma diferença entre o sacerdote e o profeta. O sacerdote é aquele homem que ouvia as lamúrias do povo, ouvia os problemas do povo, e ele se santificava, e ele se apresentava a Deus através de um sacrifício de animal e oferecia a Deus, e assim Deus, se ele quisesse, ele perdoava o povo. Já o profeta, meu amigo, minha amiga, o profeta é aquele que ouve os pensamentos de Deus e ele espalha para o povo. Ele não está aí pelas consequências, as pessoas elas vão ou gostar
se você vai dar prazer ou não. E é bem verdade que na maioria das vezes as mensagens que o profeta fala fere as pessoas, porque vai de encontro ao ego do ser humano. Foi por esse motivo que Isaías foi cerrado no meio, que João Batista lhe cortaram a cabeça, enfim. Então, o que eu peço ao Espírito Santo neste dia é ser um profeta de Deus, é falar aquilo que Deus ele quer que você ouça. Eu não estou preocupado se você me acha quadrado, se você vai gostar de mim ou não. Olha, a minha maior alegria, meu amigo, minha amiga, é ter o meu nome escrito no livro da vida. E o que me obriga a ser missionário não é nada mais do que a chama, o fogo de Deus que queima nas minhas entranhas, que me faz pregar, porque Deus me deu um ministério e eu vou prestar contas a Deus por isso. Mas o que eu quero ser, eu quero desenvolver, colocar em prática o ministério que o Senhor Jesus me deu. Preste atenção, Deus irá te falar comigo e você. Não hesite em dar like, em fazer comentário. E se Deus falar com você, partilhe por maior número de pessoas possíveis. É uma mensagem perigosa, é uma mensagem terrível. Você vai ouvir algo aqui que o Espírito irá de falar com você, que talvez você nunca prestasse atenção, mas se Deus ele falou, seja feita a vontade de Deus, glória a Deus. Eu vou fazer a oração, feche os olhos e em seguida vamos ouvir o que o Espírito tem para nós. Por que a oração missionária? Porque a mensagem, ela não é minha, ela é do Espírito Santo, amém? Glória a Deus, feche os olhos em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço, Santo Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça sobre a minha vida, Senhor. É bem verdade, Santo Deus, que quando o Senhor falou essa mensagem, eu fiquei chocado, porque é tipo de mensagem, meu Deus, que as pessoas têm medo de tocar no assunto, porque diz respeito ao destino da maioria que morre sem Deus e diz respeito à eternidade. Mas eu te louvo e te agradeço pelo Senhor me dar o privilégio, Santo Deus, de ouvir a tua voz, de ter tempo suficiente, de gastar sempre tempo na devoção, em comunhão com o Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, Santo Deus. O Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus benditos e santos mandamentos. O Senhor é o Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração, tanto daqueles que te amam, como também daqueles que te aborrecem. O Senhor é o Deus que tira do pó o monturo e o necessitado, e o Senhor o faz assentar-se aos pés dos príncipes. O Senhor é o Deus que a tua voz, ela é como o barulho de muitas águas, que fala ao coração daqueles que querem te ouvir. Senhor Jesus, o Senhor declarou na sua santa palavra dizendo que eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Senhor Jesus, tudo que eu quero te pedir neste dia é que o Senhor venha me usar, porque eu não quero passar mais nada do que um instrumento. Que o meu ego, que a minha matéria humana, ela seja reduzida a pó. Que o Espírito Santo, ele possa falar por meu intermédio a essa pessoa. O Senhor mesmo declarou dizendo o seguinte, que não tendes necessidade de falar, mas o Espírito que está em vós, ele falará ao vosso respeito. A unção que está sobre vós vos ensinará todas as coisas, tanto aquilo que é verdadeiro como aquilo que é falso. Senhor Jesus, toma a direção desses minutos que o Senhor estará falando por meu intermédio. Desde então eu levanto as minhas duas mãos aos céus e peço para que o Senhor repreenda todos os demônios, os espíritos das trevas que têm cegado o entendimento das pessoas, que faz com que elas não consigam entender nem perceber a pregação do Evangelho. Mas a tua palavra, Santo Deus, ela é como uma espada de dois gumes que penetra no mais profundo do ser humano, a fim de fazer separação da junta do espírito da alma, da junta e das medulas, é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Que essa pessoa que tiver acesso, que visualizar e que o Senhor falar,
que essa mensagem possa perturbar ela e que ela possa tomar a decisão de aceitar a Cristo Jesus e de escapar assim do juízo vindouro. Toma a direção dessa mensagem. É o que eu lhe peço e lhe agradeço de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com o missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para o dia de hoje, a palavra que o Espírito do Senhor tem para nós, ela está no livro do profeta messiânico, livro do profeta Isaías, capítulo de número 66, glória a Deus, versículo de número 24, Deus falando através de Isaías. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. O próximo texto que vai confirmar esse texto aqui está no segundo livro do Novo Testamento, Evangelho de Marcos. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Evangelho de Marcos, capítulo de número 9. Deixa eu abrir aqui. Ouvimos Deus Pai a falar, agora vamos ouvir o Deus Filho, o Senhor Jesus, confirmando o que o Pai havia dito. No Evangelho de Marcos, capítulo de número 9, versículo número 44, Cristo falando: onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. E as duas próximas palavras, a terceira e a quarta, está no Evangelho de Mateus. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 28 e 29. Tendo Cristo Jesus, tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, cemitério, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Versículo 29. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E a penúltima palavra que nós vamos ouvir está na segunda epístola de Pedro. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 2. Deixa eu abrir aqui a palavra do Senhor. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 4. Diz o texto sagrado: ora, se Deus não poupou aos anjos quando pecaram, antes precipitando-os no Tártaro, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o dia do juízo. E a última palavra está no livro da Revelação, livro da profecia. Apocalipse, capítulo de número 20, versículo de número 14, diz o texto sagrado que: e Satanás, que os enganava, foi lançado, e Satanás, que os enganava, foi lançado no lago de fogo, aonde já fora lançada a besta e o falso profeta, e ele será atormentado de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para este dia, o tema que o Senhor Jesus, ele iluminou o meu espírito e quer que eu partilhe com todos vocês, é sobre os tormentos e as torturas do Sheol, Gena, Hades e Tártaro. Missionário, o que é que tem a ver esse tema com esses textos que nós acabamos de ouvir? Vamos definir um por um sobre essas quatro palavras que nós acabamos de ouvir: Sheol, Gena, Hades e Tártaro. A palavra Sheol, eu fui pesquisar, ela significa, é uma palavra hebraica, ela significa lugar de sepultura, aonde vão os mortos, ou lugar de silêncio, aonde os mortos são sepultados.
Essa palavra ela é mencionada no Antigo Testamento e é referenciada, ela é dita por 65 textos do Antigo Testamento que falam sobre essa palavra Sheol. Vou citar apenas um texto. Nós vimos, por exemplo, no livro de Números, capítulo 16, que fala sobre a rebelião de Corá, Datã e Abirão, mais de 250 homens que se levantaram contra Moisés. No versículo de número 28, 29, Moisés ele declara dizendo o seguinte: olha, se o Senhor fizer uma coisa inaudita, nova, e a terra se abrir, e esses homens descerem vivos ao Sheol, ou seja, descerem vivos no abismo, no lugar de sepultura. A segunda palavra que nós vamos ouvir é Gena. Essa palavra Gena é uma palavra grega. Vem de uma outra palavra derivada do grego que é Geinon. Esse Geinon traduzido significa o Vale de Non. Missionário, o que é o Vale de Non? O Vale de Non, meu amigo, minha amiga, é um local situado no sudoeste de Jerusalém. E nesse local se realizavam duas coisas. Primeiro se realizava um ritual pagão ao deus Moloque, que se fazia oferendas e sacrifícios de seres humanos, no caso de crianças. Se sacrificava a criança a esse deus Moloque, como também nesse lugar, Vale de Non, era também um outro lugar que será jogado o lixo da cidade de Jerusalém. Se jogava no Vale de Non, e para além de se jogar o lixo da cidade, também era lançado nesse vale era lançado nesse vale corpos de bandidos, de prostitutas, de figuras tétricas, eram lançados nesse vale. E eles acendiam o fogo que queimava o lixo da cidade, e para manter o fogo aceso, que é para o fogo permanecer muitas horas, muitos dias, eles usavam um elemento químico que era o enxofre. Vamos para Jesus, ele quando ele queria falar sobre o lago de fogo, sobre o dia do juízo final, sobre o fim dos perdidos, ele usou o Vale de Non como exemplo, dizendo que assim como o fogo permanecia aceso no Vale de Non, assim também será no dia do juízo, quando Satanás, a besta, o falso profeta e todos os ímpios, eles serão jogados no inferno. Ou seja, Cristo ele usou o Vale de Non para fazer uma comparação com o lago de fogo mencionado em Apocalipse capítulo 20, versículo 14. E a palavra Gena, ela é mencionada 12 vezes no Antigo Testamento. E a terceira palavra é o Hades. A palavra Hades, ela vem da mitologia grega, que significa Zeus, ou o Deus invisível do mundo subterrâneo. E Cristo, essa palavra Hades, ela é mencionada 10 vezes no Antigo Testamento. Nós temos na parábola do homem rico e Lázaro, mencionado no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo de número 23. O homem rico ele declara para Abraão, pai Abraão, eu estou sendo atormentado aqui. Diz o texto que no Hades ele viu Lázaro. Ou seja, a palavra Hades aí está a ser traduzida como profundezas, como no lugar de sofrimento. E vamos para a última, a quarta palavra. Sheol, ele é mencionado 65 vezes no Antigo Testamento. Gena, ele é mencionado 12 vezes no Antigo Testamento. Hades, ele é mencionado 10 vezes no Novo Testamento. E você vê que nos Evangelhos, Cristo ele pregou todos os sermões de Cristo. Cristo ele pregou mais sobre o inferno, sobre o Hades, mais do que o céu. E a última palavra, que é Tártaro, ela é mencionada na segunda epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 4, diz que se Deus não poupou os anjos, que anjos missionários?
No livro de Gênesis, capítulo 6, nós temos um episódio da corrupção do gênero humano, quando aqueles anjos que eram filhos de Deus viram as filhas dos homens, se namoraram com elas, engravidaram elas conceberam gigantes, e mais do que isso, eles espalharam o conhecimento que estava oculto ao ser humano, que são as ciências que é usada hoje, que levou à evolução do nosso mundo de hoje. Por eles fazerem isso, por eles corromperem a terra, ensinando aquilo que estava oculto, que os homens não deveriam saber, Deus, ele puniu esses anjos, Deus não poupou eles, Deus, prendeu eles e reservou eles, lançando eles para o Tártaro. A palavra Tártaro, eu fui pesquisar, significa o lugar mais fundo do abismo. E ela é mencionada uma vez só, que é nesse texto de segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Resumidamente, missionário, essas 4 palavras, no fundo, o que é que elas dizem? Qual é o sinônimo, qual é o significado dessas 4 palavras, sem perder muito tempo? Seja Sheol, Gena, Hades, vamos falar, por exemplo, Sheol, Hades, Hades e Tártaro, meu amigo, minha amiga, significa, traduzido aqui no português, significa inferno. Já o Gena, eu fui pesquisar, mas o Gena, ele significa o lago de fogo que Deus ele irá de usar no juízo final. Agora vamos no que interessa, no centro da mensagem. Sendo assim, missionário, o que tem a ver os tormentos e as torturas sobre esse texto que nós acabamos de ouvir? Nós vemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo de número 28 e 29, Jesus, ele estava a caminhar, ele entrou numa terra dos Gadarenos. E quando ele caminhava, saiu ao encontro de Cristo 2 homens que estavam endemoniados, que estavam possuídos por inúmeros espíritos malignos. E o texto diz que eles eram tão ferozes que ninguém conseguia passar por aquele caminho, porque aqueles homens, eles habitavam em cemitérios, os demônios levavam eles a viver em cemitérios, e eles viam do sepulcro. E quando eles viram, no versículo 32, na Nova Almeida atualizada, aqui a Bíblia, na versão que nós acabamos de dizer, diz que eles gritaram dizendo Jesus, filho de Deus, filho do Deus vivo. Na Almeida, na corrigida, diz que eles chamaram Cristo, filho de Deus. O que é que tem? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo. Ou seja, algo impressionante, que quando os demônios eles viram Jesus entrar na cidade dos Gadarenos, eles viram não o Jesus físico que apareceu lá, eles viram o Cristo, glória a Deus, o ungido de Deus que estava dentro dele, o Filho de Deus dentro dele, e eles ficaram horrorizados, eles ficaram em pânico, e eles começaram a gritar: Cristo, Filho do Deus, vieste aqui nos atormentar antes do tempo. Sendo assim, missionário, vamos no que interessa sobre os tormentos e as torturas. Porque uma das coisas, meu amigo, minha amiga, aqui, Satanás, ele tem medo. E ele não vai escapar disso. Assim como também os espíritos malignos e as pessoas que estão aí para o abismo, são os tormentos. São os tormentos do Sheol, do Gena, do Hades e do Tártaro, que irá de vir sobre eles no dia do juízo final. Sendo assim, no texto, vamos no que interessa, sobre os tormentos do inferno, que esses espíritos malignos, eles têm medo desses tormentos, e que infelizmente esse tormento, meu amigo, minha amiga, o ser humano, as pessoas que estão a morrer sem Deus, irão de ser vítima. Porque o apóstolo Paulo, tomado pelo Espírito Santo, na Epístola aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27, ele declara dizendo o seguinte, que algo interessante, que aos homens está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 28, Jesus ele declara algo seguinte, olha, declara algo interessante.
Em verdade vos digo que vós não deveis ter medo daqueles que matam o corpo físico. Mas antes temei a Deus que tem o poder de lançar tanto no Hades, porque é mencionado no Antigo Testamento, no Novo Testamento o Hades, tanto no Hades de destruir tanto o corpo como a alma do ser humano no inferno. Sendo assim, o que é o inferno, missionário? O inferno, meu amigo, minha amiga, é o lugar que Deus ele fez para destruir, para punir. Primeiro, a princípio, Deus ele fez o inferno que era para punir esses anjos, Satanás, os espíritos malignos, por eles se rebelarem contra Deus. Porque em Colossenses capítulo 1, versículo 16, falando de Deus, declara o seguinte, que porque nele, em Deus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam potestades, sejam governos, tudo foi criado por ele e para ele. Olha, Deus ele criou o céu, Deus ele criou o paraíso, que é uma representação do amor de Deus para todos aqueles que estão a morrer em Cristo, para todos aqueles que estão a morrer entregando a vida para Jesus, irão de desfrutar. É um lugar de gozo que o apóstolo Paulo ele falou que não me é lícito dizer, porque o apóstolo Paulo ele fala que coisas inefáveis que não é lícita eu dizer. Ou seja, segundo, se nós pegar a palavra de Paulo, nós podemos entender que o paraíso é um lugar tão lindo, tão maravilhoso, é um lugar de gozo, de alegria, que não há capacidade de se exprimir com a linguagem humana do que Deus reservou de melhor, de precioso para todos aqueles que o amam. É algo maravilhoso. O céu, o paraíso, é para todas aquelas pessoas que estão a morrer em Cristo, que estão a ver uma vida de obediência, de santidade, independentemente se as pessoas sofrem, se as pessoas vivem uma vida de miséria aqui na terra, mas se as pessoas são fiéis a Deus, as pessoas que estão a morrer em Cristo estão aí para o paraíso. Por isso que Paulo declara que eu conheço o homem se no corpo não sei dizer, se fora do corpo não sei dizer, foi até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que não é lícita aos homens de falar. Ou seja, o paraíso é um lugar, meu amigo, minha amiga, de muita alegria, que não há capacidade de se exprimir com a linguagem humana. E o inferno, que é mencionado por essas quatro palavras, Sheol, Gena, Hades, Sheol, Hades e Tártaro, é o lugar da representação da ira de Deus. O inferno, meu amigo, minha amiga, é uma representação visível da ira de Deus. É o lugar do maior sofrimento, de dor, de infortúnio, que o ser humano jamais imaginou que poderia acontecer. O inferno Deus ele criou, meu amigo, minha amiga, por causa do atributo de Deus que vai entrar em vigor, que é a justiça. A justiça de Deus, ela entra em vigor. Foi por isso que Deus ele criou o inferno, porque Apocalipse capítulo 21, versículo de número 14, se eu não estou enganado, capítulo 21, versículo 8 e 9, diz o texto sagrado que quanto porém aos covardes, aos abomináveis, aos adúlteros, aos imorais, aos homicidas, aos feiticeiros, aos idólatras, aos devassos, aos homossexuais, aos fornicários e a todos os mentirosos, o lugar que lhe cabe será no lago de fogo. Aqui tem as características das pessoas que irão ir por esse lugar, ou das pessoas que estão aí para esse lugar. São todas aquelas pessoas que vivem no pecado, as pessoas que não querem Deus, as pessoas que blasfemam, aos covardes. O que é covarde? Covardes são aquelas pessoas que talvez irão de visualizar essa mensagem, que estão a ouvir a palavra de Deus, que até gostam de ir para a igreja, mas não estão a tomar a decisão de entregar a vida para Cristo e de viver uma vida de pecado. A palavra de Deus define essas pessoas como tímidos, covardes. Essas pessoas irão de ir para o inferno. Só que, meu amigo, minha amiga, essas quatro palavras, Sheol, Gena, Hades e Tártaro, está se falar
de inferno diferentes. Por exemplo, nós lemos em 2ª Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo número 4, fala de Tártaro. Deus ele não poupou os anjos, mas Deus os lançou, os prendeu, os lançou no Tártaro. A palavra Tártaro, eu fui pesquisar, significa o lugar mais fundo do abismo. Ou seja, Deus ele prendeu os anjos que pecaram e Deus lhes lançou, reservando-os para o dia do juízo, no lugar mais profundo do inferno. Sendo assim, nós podemos entender através dessa palavra que o inferno, meu amigo, minha amiga, existem escalas, existem dimensões de sofrimento que as pessoas elas estão a passar por inferno. Se nós pegar o relatório do homem rico no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 23, fala que ele estava no Hades. Então nós podemos entender que a maior parte das pessoas que estão a morrer, elas estão aí no Hades, que é um outro lugar do inferno. Já por exemplo, quando Moisés ele falou que é para Deus, se eu sou homem de Deus, Deus fizer uma coisa inaudita, em Número capítulo 16, e a terra se abrir, e esses homens descerem vivos ao Sheol, nós podemos entender que o Sheol, meu amigo, minha amiga, também seria um outro nível do inferno, numa escala de sofrimento maior. Nós podemos pegar na palavra de Moisés que o Sheol é mais terrível que o Hades. Está a entender, meu amigo, minha amiga? Já o Guena, que nesse caso seria uma comparação do lago de fogo, é um nível de escala de sofrimento muito maior, porque Cristo ele fala que assim também acontecerá no dia do juízo. E nós vemos no Evangelho de Mateus capítulo 8, versículo 28 e 29, que os demônios eles falam que temos nós contigo, Cristo, vieste aqui nos atormentar antes do tempo. Que tempo é esse, missionário? Que os demônios eles ficaram com medo e começaram a gritar. Meu amigo, minha amiga, não é nada mais do que o Guena, o dia do juízo, que Deus ele reservou, primeiro para esses demônios que se rebelaram contra ele, para Satanás, os seus anjos, a besta e os falsos profetas, e todas aquelas pessoas que vivem no pecado, serão lançados no lago de fogo, e a palavra de Deus diz que elas serão atormentadas de dia e de noite. Sendo assim, quais são, missionário, os tormentos e as torturas do Sheol, do Guena, do Hades e do Tártaro? Vou falar aqui de 8 tormentos que as pessoas infelizmente irão de ser vítimas, as pessoas que estão a morrer sem Deus, e que os anjos também, e os demônios, os espíritos malignos, irão de ser vítimas e não irão de escapar. O primeiro tormento, meu amigo, porque a palavra tormento eu fui pesquisar, significa a aflição constante, infortúnio, dor que não passa. Essa terceira definição de sofrimento me chamou muita atenção, dor que não passa, porque é o tormento que o homem rico ele havia suplicado a Abraão. Vou falar de 8 tormentos que o Espírito Santo me trouxe na memória, que as pessoas que estão a morrer sem Deus, que os espíritos malignos têm medo que eles clamaram a Cristo, para Cristo não lhes atormentar. O primeiro tormento, meu amigo, minha amiga, é que o inferno, o Sheol, o Guena, o Hades, o Tártaro, primeiro tormento, meu amigo, minha amiga, é o lugar da perca de Deus para sempre. Você vê que Satanás, e assim como os espíritos malignos, eles não têm mais perdão, eles estão condenados. Mas vou falar do ser humano, das pessoas que estão a morrer, ou das pessoas que não querem se voltar para Cristo. Paulo declarou dizendo o seguinte, que ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. A perca sem Deus, o que é isso, missionário? Você vê que, enquanto vivos aqui na terra, o ser humano, as pessoas que estão aqui na terra, aqui, elas têm a graça, elas têm a misericórdia de Deus, de conhecerem a Deus, de mudar de comportamento, de mudar de conduta e de passar a viver uma vida de adoração, de santidade para Deus. Porque se você não sabe, meu amigo, minha amiga, eu, você, nós, Deus fez o homem e a mulher que é para
que é para prestar culto a Deus, que é para reconhecê-lo como Deus e que é para viver uma vida de testemunho e de adoração a Deus. Mas por causa do pecado, as pessoas elas não querem se voltar para Deus. Mas só que tem um porém, que quando a pessoa morre, a pessoa irá de perder a oportunidade de se voltar para Deus. Porque a perca sem Deus, o primeiro tormento que é a perca sem Deus é que quando a pessoa morre e acabou, não adianta mais a pessoa orar, não adianta mais a pessoa pregar, não adianta mais a pessoa fazer mais nada, porque morreu, meu amigo, minha amiga, diretamente se segue o juízo. Por isso que você que está me ouvindo, homem, rapaz, mulher, você que fica a se exibir, você que não quer se converter, você que é apaixonada por esse mundo, pela vaidade que esse mundo oferece, pelas paixões, pelo pecado, o dia que você morrer, acabou. É por isso que o primeiro tormento, a primeira dor é a perca de Deus. Já não se terá mais tempo de invocar ao Senhor e de buscar a Deus. Acabou. Morreu, acabou. A oportunidade da pessoa se converter é aqui na terra. O segundo tormento, meu amigo, minha amiga, a consciência irá de remoer. A consciência, se você não sabe, meu amigo, minha amiga, a consciência é a lei que aprova e reprova a nossa conduta. A consciência é função do Espírito. Deus ele fez eu e você dotado de 3 personalidades: corpo, alma e espírito. O ser humano é um ser espiritual que habita num corpo de carne. Por isso que nós vemos o apóstolo Paulo tomado pelo Espírito Santo na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Ele declara, dizendo o seguinte, que, olha, que o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados puros, íntegros e irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus. Então nós podemos pegar na palavra de Paulo que o ser humano é constituído de corpo, que é a parte externa, que nos ajuda a entrar em comunicação com o mundo exterior. A alma, a sede da personalidade. Você, meu amigo, minha amiga, você nessa beleza física, homem, mulher, que você se exibe nas redes sociais, até porque na epístola de Gálatas, Paulo declara dizendo o seguinte, que Deus ele não aceita, nem reconhece a aparência do homem. É por isso que nós vemos que quando Deus ele falou que é para Samuel, o profeta, em ungir um dos filhos de Jessé, e Jessé lhe fez passar os 6. Ele pensou que talvez os 6 seriam um rei, porque eles tinham a estatura de rei, eles tinham postura de rei, mas Deus ele escolheu Davi e Deus ele falou para Samuel, Samuel, o homem olha a aparência, ou seja, é assim que eu e você julgamos. Nós julgamos as pessoas pelo que ele apresenta por fora. Nós julgamos os homens, as mulheres pela inteligência intelectual, pela beleza física, mas nem é assim que Deus ele funciona. Deus ele vê o coração. Sabe o que é coração na linguagem bíblica, meu amigo, minha amiga? Coração não é órgão onde circula o sangue na linguagem bíblica. Quando a palavra de Deus fala de coração, se fala da alma, da sede, da personalidade, da inteligência, da vontade própria e dos sentimentos. É por isso que você vê que no livro de Eclesiastes fala que o corpo vai para a terra, o espírito volta para Deus que o deu, e a alma, a sede da inteligência, da vontade própria e do sentimento, é que será julgada. E você vê que e tem a terceira função, tem a terceira, o terceiro elemento que constitui o ser humano, a terceira função, que é o espírito. Que é o espírito que é através dele que o ser humano consegue se relacionar com Deus, ter a consciência do que é certo, do que é errado. E você vê que quando a pessoa morre, a pessoa ela terá domínio de existência. É por isso que você vê que Cristo ele diz que não devemos temer aqueles que matam o corpo. É o corpo que morre, é o corpo que vai para a terra. A alma, meu amigo, minha amiga, a alma vai diretamente para o julgamento, ou para o paraíso, ou diretamente para esses 4 lugares: Sheol, Gena, Hades e Tártaro. A alma, o espírito, a alma é que será julgada. E a pessoa terá domínio de existência, porque a consciência irá de remoer. A pessoa irá de ficar atormentada por que missionário? Porque ela irá de... Essa é a pior notícia da história. A pessoa irá de se lembrar de tudo que fez
aqui na terra, você irá de se lembrar desse vídeo que você viu. Deus ele irá de ativar a consciência, que é para as pessoas não se esquecerem de nada. Que é para as pessoas não se esquecerem de nada e que é para eles não poderem se defender. Porque o apóstolo Paulo ele fala na Epístola aos Romanos que as coisas que existem, o universo, a natureza, os planetas, o cósmico, é uma prova irrefusável da existência de Deus. Você irá de saber quem você é, assim como você sabe, né, rapariga, que você é uma mulher bonita, que você foste na festa, você irá de saber que está a ser julgada, porque a alma, meu amigo, minha amiga, não morre. Esse é o segundo tormento do inferno. A consciência irá de remoer, a pessoa irá de ter domínio de existência. E o terceiro tormento do inferno, meu amigo, minha amiga, não se terá mais chance. Não se terá mais chance, ou seja, o destino já foi traçado. Isso é que irá de doer mais, é que você irá de perceber que estás num lugar que você não pode mais mudar, que os tempos não podem mais mudar. A única coisa que você vai saber é que a tua consciência irá de remoer, que você viveste na terra, que você tiveste tempo de ouvir, mas você não aceitaste ouvir. É muito duro esse tormento que infelizmente a maioria irá de experimentar. A maioria, porque Cristo falou que larga é a porta que conduz à perdição e a maioria irá de trilhar por esse caminho. A maioria das pessoas estão a morrer sendo, estão diretamente para o inferno, para o lugar de escuridão. E o quarto tormento do inferno, meu amigo, minha amiga, essa aqui é terrível. Essa aqui é terrível porque a pessoa irá de ser atormentada por um fogo invisível. Na Epístola aos Hebreus, capítulo 12, versículo 29, diz que Deus ele é fogo consumidor. É um fogo invisível que a pessoa irá de ser atormentada, que irá de atravessar a alma, a pessoa irá de gritar, a pessoa irá de sentir o fogo, mas o fogo não terá o poder de exterminar. Já imaginaste, meu amigo, minha amiga, as pessoas serem atormentadas, a alma ser atormentada por um fogo invisível que você irá de sentir que está te queimar, mas esse fogo não terá o poder de te matar, de te consumir, de te exterminar. Olha, meu amigo, minha amiga, Deus ele é terrível. Deus ele é terrível, meu amigo, minha amiga. Vê o que Deus ele fez. Um fogo invisível que é para atormentar. A princípio eram os espíritos malignos. Porque os espíritos malignos serão atormentados por esse fogo. Por esse fogo, assim como as pessoas estão a morrer sem Deus, elas serão atormentadas por esse fogo. Por esse fogo invisível. Por esse fogo invisível que irá de atravessar a alma das pessoas, mas as pessoas não poderão ser mortas. E o quinto tormento do inferno, meu amigo, minha amiga, encontramos Deus falando em Isaías, capítulo 66, versículo 24, Deus falando: sairão e verão os cadáveres, os corpos, dos homens que prevaricaram, que se rebelaram contra mim. O seu verme nunca morrerá. E Cristo no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo de número 44, ele fala a mesma coisa que o Pai, onde o bicho não morre. Você vê que eu fui pesquisar sobre o que significa a palavra verme. A palavra verme significa parasita, ou seja, inseto que existe simplesmente para comer cadáver, para remoer cadáveres de pessoas mortas. Você já imaginaste, meu amigo, minha amiga? No inferno tem parasita, tem bichos que Deus criou para atormentar a alma de todas aquelas pessoas que se rebelaram contra Deus, as pessoas que vivem no pecado, que vivem no adultério, que vivem na imoralidade sexual, os ladrões, os feiticeiros, os mentirosos, os homicidas, todas aquelas pessoas que estão vivendo no pecado, os bêbados, todas as pessoas que estão a morrer no pecado, elas serão atormentadas por esse velho. Eu já falei do quarto, que é o fogo que Deus ele mesmo. Deus ele fala o seguinte, que sairão e verão os cadáveres dos homens que se rebelaram contra mim. O seu verme nunca morrerá. Que são parasitas, que são bichos que Deus criou, que estão lá no mundo invisível, que estão a atormentar
a alma daquelas pessoas que estão a morrer sem Deus. E o quarto tormento que eu acabei de falar, que é o fogo nunca se apagará. Já imaginaste, meu amigo? Porque Cristo ele fala a mesma coisa que o Deus Pai fala e Deus Filho ele repete, aonde o bicho não morre e o fogo nunca se apagará. O inferno, meu amigo, minha amiga, é um lugar terrível. E o sexto tormento, meu amigo, minha amiga, nós vemos no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, que fala sobre a parábola do homem rico, nos versículos 25, 26, 27, você vê que o homem rico ele fala para Pai Abraão, fala que Lázaro me refresque com uma gota na sua língua, porque me refresque uma gota na sua língua. Ou seja, o inferno, meu amigo, minha amiga, é um lugar de sede. É um lugar que a sede no inferno, ela é inexplicável. E essa sede do inferno é exatamente causada por causa do fogo, que não se apaga, que só tem o poder de atravessar, de criar dor, de queimar, mas as pessoas não serão mortas. Já imaginaste? E é um lugar que o sétimo tormento é um lugar de escuridão. Você já imaginaste, meu amigo, minha amiga? Porque essa é uma das piores dores que o ser humano jamais imaginou. O ser humano, meu amigo, eu e você, nós fomos feitos para viver em lugares de ambientes visuais. Já imaginaste ficar num lugar que você não pode ver, você só vai simplesmente ouvir urros, vai ouvir gritos e berros, mas as pessoas não terão o privilégio de olhar uma para as outras. É um lugar de escuridão, que a princípio Deus ele preparou para os espíritos malignos. Você vê que na segunda epístola de Pedro fala que Deus ele lançou os anjos que Deus ele não poupou, lançou no mais profundo. Ou seja, o inferno, meu amigo, tem escala, tem lugares, por exemplo, para onde estão os anjos que se rebelaram contra Deus, Abaddon, Apolion e os outros anjos das trevas que corromperam Gênesis capítulo 6. É um lugar pior do que o Hades, onde estão as almas dos homens a sofrer, as almas das mulheres que morreram sem Deus a sofrer. Eles estão no lugar mais doloroso, mais profundo, porque eles estão no mais fundo do abismo, na escuridão. Eles estão a gritar, porque eles não podem ter acesso à visualização. Já imaginaste, meu amigo, minha amiga? Já imaginaste? E o próximo tormento do inferno é a solidão. Deus ele não fez, meu amigo, minha amiga, o ser humano para viver sozinho. Eu e você fomos feitos para se interagir com as pessoas a fim de se tornar um ser total e completo. No inferno, a pessoa irá de sofrer sozinha. E o nono tormento do inferno, essa é dolorosa, porque a pessoa irá de sofrer num lugar presentes com demônios, com espíritos malignos das trevas. Porque os demônios eles estarão também lá no inferno. As pessoas serão atormentadas, porque no inferno os demônios eles irão de atormentar, irão de brincar com as pessoas. Você já imaginaste a pessoa irá de ser brinquedo dos demônios? Os demônios vão aparecer com equipamentos de tortura, com serrotes que tem lá no mundo espiritual. Porque se você não sabe, meu amigo, minha amiga, todos os armamentos, tudo que tem aqui no mundo físico é reflexo do que tem no mundo espiritual. Os demônios eles irão de usar armamentos, instrumentos de tortura. Vamos dar aqui um exemplo de katana, etc. Katana, faca, instrumentos de tortura. Eles irão de usar esses instrumentos que é para atormentar os homens que estão lá no inferno. As pessoas irão de sentir a dor, as pessoas irão de ver os seus braços a serem cortados, os seus pés a serem cortados, mas as pessoas irão de sentir a dor, mas a triste notícia é que as pessoas não vão morrer. Já imaginaste, meu amigo, minha amiga, como é terrível o Sheol, o Hades e o Tártaro? Deus não faz esse lugar para as pessoas, mas como as pessoas não querem ouvir,
Porque quando o Espírito Santo me deu esse temor, eu estava a questionar o Espírito Santo, falei, Senhor, é um tipo de mensagem que nas igrejas têm medo de pregar, porque é uma mensagem que a pessoa tem que ter base teológica, a pessoa tem que estudar, a pessoa tem que amar a palavra do Senhor, que é para a pessoa, e a pessoa tem que pesquisar para ter muitas informações, para não falar à toa. É uma mensagem que sumiu do púlpito das igrejas, porque Satanás, meu amigo, minha amiga, ele está sentado em púlpito de muitos lugares e cegou o entendimento das pessoas para não falarem a verdade, que é para os pregadores ficarem cegos e não terem coragem de pregar sobre esse assunto. Mas eu louvo a Deus que Deus me abriu a porta, que o Espírito Santo me deu a graça de falar novamente sobre esse tema. Eu creio que, não sei se é a terceira, a quarta, a quinta vez que eu estou a falar sobre isso, mas louvo a Deus por me iluminar o Espírito para partilhar isso com você. Isso com você. O nono tormento é esse, meu amigo, é a presença dos demônios, dos espíritos malignos. Eles estarão lá, atormentando as pessoas. E o último tormento, meu amigo, minha amiga, aqui vem, esse é o mais doloroso, é o Guena, é o lago de fogo. Olha, ninguém ainda inaugurou o Guena, meu amigo, minha amiga, porque Cristo ele usou como exemplo do que acontecia em Israel, no Vale de Inom. Ele falava que assim como o fogo, porque o Vale de Inom era um lugar que se lançava o lixo da cidade de Jerusalém, e é também um lugar onde se lançava o corpo de bandidos, de criminosos, e eles usavam o fogo, queimavam e colocavam enxofre, que é um elemento químico, que é para manter o fogo aceso, que é para não se apagar. Cristo ele usou o Geinom, o Vale de Inom, que é para fazer referência do que irá de acontecer no dia de juízo, mencionado em Daniel capítulo 12 e Apocalipse capítulo 20. Sabe o que fala no livro de Daniel capítulo 12? Que multidões do que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, falando do arrebatamento dos cristãos que serão salvos em Cristo Jesus, e outros para vergonha e horror eterno. Os juízos do Senhor são retos, justos, verdadeiros e eternamente. Tudo o que está acontecendo nessa vida, nesse mundo, os crimes, os homicídios, a corrupção, a maldade, tudo o que está acontecendo está armazenado, está escrito em livros. Os anjos de Deus eles escreveram, sabe por quê? Que é para no dia do juízo final, quando Deus estiver a dar a sentença, que é para quem não sabe, o dia do juízo final, meu amigo, minha amiga, os cristãos eles não estarão presentes. Os cristãos estarão em outro lugar, que é no tribunal de Cristo, simplesmente que é para serem coroados, para receberem recompensa das boas obras que fizeram. Mas o dia do juízo é para os anjos que Deus ele prendeu no abismo, no Tártaro, no mais profundo do inferno, para a besta, para o falso profeta, para todas as pessoas que vivem no pecado, que morreram sem Deus. Ou seja, a mulher que morreu na prostituição, quando ela ressuscitar, ela vai ressuscitar com a marca da prostituição no seu corpo e com o seu corpo completamente destruído. Assim como você vê que a palavra do Senhor fala que os mares, eles deram os mortos, os bandidos que morreram nos mares, que morreram nos mares, que fala de grandes e pequenos. Essa palavra grandes que é usada no livro de Apocalipse, está se falar de figuras que foram importantes aqui na terra, mas que eram tétricos, que eram bárbaros, que eram homens maus. Eu estou a falar de presidentes que morreram. Posso até citar aqui alguns que é marcado na história como figuras bárbaras, como figuras tétricas, que mataram milhares e milhares. Eu estou a falar, por exemplo, de Hitler, que matou milhões e milhões de judeus. A sentença que ele irá de receber será maior do que a pessoa que morreu simplesmente no pecado, na prostituição. O fogo que irá de se acender, ou que está a acender sobre a alma deles, é completamente maior do que a pessoa que não cometeu as barbaridades que eles cometeram, como também a sentença dos homens de Sodoma e Gomorra que praticavam estupro coletivo, que violavam os estrangeiros, que violavam homens, que faziam toda a prática de maldade.
a sentença deles será maior. Você vê que, meu amigo, minha amiga, Deus, ele é terrível. É por isso que eu falei, meu amigo, meu amigo, Deus, ele é fogo consumidor. Se Deus ele fosse mau, se ele fosse ruim, ele poderia já aplicar o julgamento. Mas você vê que o pensamento de Deus, ele é reto, justo, verdadeiro e para sempre. Deus ele está dando chance, porque o apóstolo Pedro ele fala na sua epístola, irmãos, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. Sabe quanto tempo é 1000 anos? Está se falar de 10 séculos, porque um século são 100 anos. 10 séculos. Não ignoreis uma coisa, para o Senhor um dia é como se fosse 1000 anos, porque o Senhor ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum de vós se perca, mas que todos venham ao arrependimento. Deus ele só não aplicou a sanção, porque quando Deus ele deu a revelação a Isaías, desse texto que nós acabamos de ler, 66, versículo 24, foi 600 anos antes de Cristo nascer, porque Isaías ele é considerado o profeta de Jesus, o profeta de Cristo. Não teve ninguém que teve mais revelação da vida do Messias, da sua trajetória, do que o profeta Isaías. Deus ele é longânimo. A palavra de Deus ele irá de se cumprir. Passa o céu e a terra e a palavra de Deus irá de se cumprir. O medo dos espíritos malignos é de ser atormentado, mas não vai escapar do juízo. Satanás ele sabe que ele irá de ser atormentado. Os demônios eles sabem que eles até quando viram a presença de Cristo aí no cemitério, eles ficaram apavorados, ficaram assustados. Eles disseram, vieste nos atormentar antes do tempo. Eles serão atormentados no dia do juízo. Mencionado em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Olha, e o lago de fogo que é o Guena, meu amigo, minha amiga, é para Deus exterminar, é para Deus destruir a Satanás, a besta, o falso profeta e a todas aquelas pessoas que morreram no pecado. Você que é ateu, você que é homossexual, que não quer se converter, você que é incrédulo, tem pessoas que não acreditam em Deus. Olha, se Deus ele acredita, ele tem que se manifestar. Meu amigo, minha amiga, Deus ele existe independentemente se você acredita ou não. Se você morrer sem acreditar em Deus, você vai diretamente para o inferno. Porque a palavra de Deus ele define as pessoas que não acreditam em Deus como incrédulo, covarde. As pessoas que estão a ouvir a palavra, até sentem no coração, mas não querem se converter. Você será lançado no inferno, no lago de fogo, porque o inferno, meu amigo, minha amiga, o Hades, o Sheol, é considerado como uma sala de espera, porque as pessoas já estão lá, a alma dos homens tem pessoas que estão a ser atormentadas há séculos no inferno. Elas estão aí, mas elas não estão a morrer, mas é isso que eu estou a te falar, meu amigo, minha amiga. O único que tem o poder de destruir a alma do ser humano é o próprio Deus. É por isso que o apóstolo Paulo, tomado pelo Espírito, ele dá um aviso, dizendo que a homem está ordenado morrer uma vez só. Meu amigo, minha amiga, só se vive uma vez só nessa vida. Nessa vida só se vive uma vez só. E essa uma vez que é a tua vida que você vive atualmente, em vez de você, rapariga, ficar a aproveitar em festas, em risadas, em diversões, em se prostituir, em fazer coisas erradas, você tem que dedicar o teu tempo para Deus. Porque o dia que você morrer, acabou. Não tem mais chance, não tem mais oportunidade de ouvir vídeo, de ver pregação. Acabou. Acabou. Que Deus ele tenha misericórdia, meu amigo, mesmo, da tua alma e da minha alma. Os tormentos e as torturas do Sheol, do Guena, do Hades e Tartar são tormentos terríveis. São tormentos terríveis que os espíritos malignos... Já imaginaste, meu amigo, minha amiga? Se Satanás ele não vai suportar, se os demônios eles têm medo, porque o maior medo dos espíritos malignos é de ser atormentado. É de ser atormentado com os tormentos de Deus. Imagina você, meu amigo, minha amiga. Imagina você, imagina as pessoas, porque Deus ele não fez a princípio esses lugares de tortura que você está a ouvir, Sheol, Guena, Hades e Tartar. Deus ele não havia feito, Deus não havia feito para o ser humano, para as pessoas. Mas para as pessoas escolherem viver no pecado, para as pessoas escolherem se
Se a apóstata está se afastar de Deus, então a ira, o juízo de Deus irá entrar em vigor, as pessoas irão de ir para estes terríveis lugares, que infelizmente, meu amigo, minha amiga, a maioria que está a morrer sem Deus, as pessoas estão em parar nesse lugar. São lugares que existem. Nesse momento que o Espírito Santo está a falar por meio intermédio, tem pessoas que estão a sofrer nesses lugares. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque Deus, ele é terrível. Deus, ele é fogo consumidor. Porque os atributos de Deus, meu amigo, são a onipotência, a onipresença, a onisciência, a santidade, a justiça. E essa que o missionário está a partilhar com vocês. Deus, ele é fogo consumidor. É por isso que Paulo, na Epístola aos Gálatas, declara que, olha, de Deus ninguém brinca, ninguém zomba. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Está a pensar que Deus é brincadeira, meu amigo, minha amiga? Se você morrer no pecado, você vai para o inferno. Você vai para o Hades. Se você morrer na vaidade, se você morrer na ignorância, se você morrer na negligência, porque essas são negligentes, essas são estúpidas, porque essas não querem Deus, você vai para o inferno. Você vai para o inferno, meu amigo, minha amiga, para o lugar de sofrimento. Para o lugar de... Olha, sabe quando Deus ele me deu essa mensagem? Eu fiquei a semana inteira impactado. Fiquei chocado comigo mesmo, porque... Mas eu entendi uma coisa, quando o homem e a mulher estão muito perto de Deus, quando o homem e a mulher estão a orar muito, está a estudar muito a palavra, está a devocionar muito a Deus, a pessoa ela ouve a voz do Espírito. O Espírito Santo me falou, filho, eu quero que você fale. Eu vou usar a tua boca para você falar. Alguém precisa de ouvir. Meu amigo, minha amiga, que Deus ele tenha misericórdia da tua alma, da minha alma. Desde que Deus ele me abriu as portas que é para pregar nas redes sociais como missionário, eu tenho sentido o impacto do Espírito sempre. Porque a melhor mensagem, meu amigo, minha amiga, não é aquela porque, olha, a palavra do Senhor, Deus ele me deu a graça de estudar sempre ela. Mas a melhor mensagem não é aquilo que você prepara ou que você vai dizer, não é aquela que o Espírito ele vai te dar. Mas sabe como é que o Espírito Santo ele dá a mensagem? Quando o cristão, quando o homem e a mulher está em momentos de devoção, quando você está em momentos de cultuar a Deus, você está a orar, você está a ler a Bíblia, Deus ele vai falar com você e você irá de ouvir a voz de Deus. Amém? Espero que essa mensagem que o Espírito Santo me levou a partilhar com vocês sobre os tormentos, sobre as torturas do Sheol, do Gena, do Hades e do Tártaro, nos leva à reflexão. Porque as pessoas estão a viver na brincadeira. As pessoas estão a viver na distração. As pessoas estão a viver no pecado. E se você continuar vivendo no pecado, se você morrer, quem te falou que para você morrer, você tem que fazer 90 anos, você tem que chegar à idade? Não, não. É só você viver no pecado, é só você viver estupidamente, não fazer atenção com a tua vida, levar uma vida de brincadeira. Você pode morrer, perder a vida estupidamente, mas só que morrer cedo, meu amigo, é muito triste, porque principalmente morrer cedo sem Deus, que você vai diretamente para a eternidade sem Deus. E Deus não pode fazer mais nada por você, porque a oportunidade é a vida aqui na terra. Você sabe que há uma diferença entre a morte do homem de Deus, do homem justo, de uma mulher santa, do homem santo, com a morte de um ímpio, de uma pessoa que vive no pecado. Quando a pessoa tem Deus, ela morre em Deus. Antes dela morrer, os anjos de Deus eles já estão à espera, com os braços acolhidos, porque foi o que aconteceu com Lázaro. Quando Lázaro ele vai morrer, que era um cristão, os anjos de Deus pegaram Lázaro e levaram diretamente para a glória, para o lugar de glória, onde estava Abraão, onde está o Deus Pai. Mas o rico, meu amigo, minha amiga, quando eles morreram, os demônios, os espíritos malignos pegaram a alma dele, levaram para o inferno. Para onde a tua alma vai depois de morrer? Será que a tua alma vai para o paraíso? Ou será que a tua alma vai para o Sheol, para o Tártaro? Não o Tártaro, porque o Tártaro Deus ele reservou para os anjos que pecaram. Será que a tua alma vai para o Sheol, para
para o Sheol ou para o Hades. Você tem que se posicionar, meu amigo, minha amiga. Você tem que saber o que você quer para a tua vida. Você precisa de uma vida. Essa vida passa rápido. Você já imaginaste que você, mulher, você não é mais a mesma de 10, 15 anos atrás. Você está a crescer, você está a ficar mais velho. Isso é um símbolo que o caminho é para frente, não é para trás. Então, enquanto você tem vida, você tem que se examinar. Examine a você mesmo. Porque as pessoas não querem pensar sobre isso, mas o Espírito quer que eu fale. Você tem que começar a se examinar já agora. Para onde quando eu morrer, para onde a minha alma irá de ir? Você tem que fazer, tem que começar a se examinar, tem que começar a se analisar. Deus, ele quer. Você vê que o ser humano é tão ignorante que as pessoas só conseguem pensar na vida após a morte. Quando vão para o óbito, quando perde um membro da família, seja pai, seja irmão, e essa pessoa, ela está aí no caixão, a pessoa começa a refletir, a pessoa começa a pensar, se o fulano morrer, amanhã sou eu que vou morrer. A prudência só desperta na mente das pessoas quando as pessoas estão num culto fúnebre de óbito. Mas não deve ser assim. Você tem que pensar na existência da vida após a morte, ou no teu destino depois de morrer, enquanto você está vivo. Porque só tem dois lugares, meu amigo, minha amiga. O céu ou o inferno. Não tem outro sítio. Para você ir para o céu, você tem que se arrepender dos seus pecados, aceitar a Cristo Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, se batizar nas águas, buscar o Espírito Santo e viver a palavra de Deus todos os dias e pregar a palavra de Deus para as pessoas. Amém? Que Deus tenha misericórdia da tua alma, meu amigo, minha amiga. Ir na igreja, frequentar a igreja A, B e C, não vai definir se você vai para o céu. Não. O que vai definir é se você está a pregar a palavra. É se você está a viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Isso é que vai definir se você vai ser salvo ou se você vai ficar. Mas o relacionamento com Deus é constante. Ser cristão é todos os dias, a tempo, a fora de tempo. Não um dia você ora, outro dia você não ora. Não um dia você vai ler a Bíblia Sagrada, estudar a palavra de Deus, uma semana você não... Nem você vida cristã não é quantidade na telha, não. É todos os dias. É todos os dias você tem que ser cristão. Se você continuar vivendo a brincadeira, eu tenho uma triste notícia para você. Você será candidato ao juízo final. Amém? Que Deus tenha misericórdia da minha alma e da tua alma. Eu vou fazer a oração, espero que através da oração e dessa mensagem, o Senhor te leva à reflexão, nos leva à reflexão. Feche os olhos em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, por esta mensagem que o Senhor falou por meu intermédio. É bem verdade, Senhor Jesus, que falar sobre esse tema é um tema perigoso, é um tema que as pessoas têm medo, sumiu de muitos lugares, de muitos púlpitos, porque tem a ver com a eternidade. Mas eu te louvo pelo Senhor me abrir essa porta, pelo Senhor me iluminar o Espírito para falar sobre esse assunto. Senhor Jesus, ajuda essas pessoas a se posicionarem, a tomarem decisão, a pararem de viver no pecado, e ajuda elas, Santo Deus, a aceitarem o Senhor como único Senhor e Salvador da vida delas. E faça elas entender que depois da morte não há mais opção. Porque o Senhor tomou o teu servo, o apóstolo Paulo, quando ele declarou, dizendo que ao homem está ordenado morrer uma vez só, vendo depois disso o juízo. Ajuda essa pessoa, Senhor Jesus, a pensar na eternidade enquanto ela está viva, para que a alma dela possa escapar. Muito obrigado por essa mensagem. Cuida dessa pessoa, cuida da vida dela, cuida da família dela. Eu entrego tudo e todos nas tuas mãos. E obrigado pelo Senhor me iluminar essa mensagem, que eu me incluo dentro dela. Me ajuda a vigiar, me ajuda a levar a sério o meu relacionamento com o Senhor. Me ajuda a levar a sério a vida cristã. Não me deixe olhar nem para a direita nem para a esquerda. Que o meu foco, que a minha atenção esteja sempre em Cristo. De segunda a segunda, de dia em dia, de mês em mês, de semana em semana, de anos em anos. Eu só tenho que te louvar e te agradecer. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo Senhor falar por intermédio de mim. Eu que eu lhe peço e lhe agradeço de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com o missionário. Glória a Deus. Amém. E graças a Deus. O que Deus ele queria, meu amigo, minha amiga,
para falar, ele falou. Eu fiquei muito ansioso durante a semana, né, para falar, mas quando o homem e a mulher ele é dirigido pelo Espírito Santo, a ansiedade ela é controlada pelo Espírito, porque é uma mensagem pesada, é uma mensagem perigosa, uma mensagem terrível, mas Deus falou. Porque eu não passo nada do instrumento nas mãos de Deus, porque essa obra não é minha, o nome que tem que ser glorificado não é o meu, não é o seu, mas é o nome de Jesus Cristo. E eu estou muito feliz pela minha vida ser dominada por Deus e que o Senhor me ajuda a vigiar, porque Deus me colocou numa posição de representante dele, de autoridade espiritual. Eu estou numa posição de restrição, que eu não posso mais fazer o que a maioria faz, que eu estou a representar Deus e tenho que cortar relacionamento com muitas pessoas por causa do ministério que Deus me deu e ficar firme na fé. Amém? Deus abençoe você, tira o maior de entendimento possível e lembra-te, você só tem uma vida. É melhor que você entregue ela para Deus e que você se posicione. Deus abençoe a todos, uma boa semana, até a próxima, um forte abraço, tchau.